Boa noite. Obrigado aí a todos que estão aqui conosco nessa noite. É um prazer poder dividir um pouco, né? Quando o pessoal fala, você vai palestrar, você vai falar de algumas coisas, não tem receita de bolo pronta, né? É mais ou menos como o D colocou, que quando a gente coloca algumas coisas, a gente tem que dizer mais do que o que você vai fazer, aquilo que você não vai fazer. Esse é o maior desafio na nossa vida, né? Para a gente não perder o nosso foco. Isso em todos os negócios, quer seja numa lavanderia, num imobiliária, no ramo financeiro, qualquer área, se você não colocar aquela questão no foco, você acaba se perdendo. E o grande fracasso, né? Podemos dizer assim, se tem um grande fracasso das pessoas, dos executivos e das empresas, é porque elas perdem o foco. O que elas vão fazer? Começa vendendo roupa e daqui a pouco está entrando no ramo de combustível. Fala, mas peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? E aí eu percebo que as pessoas se perdem com isso. Mas quando o D fez o convite, era para estar aqui no mês passado, e eu, graças a Deus, muitas vezes eu vou falar, gente, embora a gente não queira falar da questão da igreja, mas eu tenho muita gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. E o mês passado eu consegui participar de um congresso fora do país, e o mais gostoso de tudo, eu fui com tudo pago, né? Então eu não paguei, para não dizer que eu não paguei, eu paguei 3 cafés da manhã e um jantar que eu comi um lanche com meus amigos. Os outros estavam com um grupo de pessoas muito boas, que falaram, não, vem com a gente, vai participar. E eu fui num congresso que falava sobre inovação, que falava da experiência do cliente. Todo mundo fala de experiência do cliente, customer experience, e aí por aí vai. E recentemente eu até publiquei no meu LinkedIn que saiu uma pesquisa de Harvard que 84% dos clientes disseram que não estão tendo as suas expectativas superadas nos atendimentos, no relacionamento. E eu só estou fazendo esse gancho porque eu me comprometi no último encontro, eu gravei um vídeo que eu disse que eu falaria um pouco daquilo que eu tinha visto lá fora para vocês aqui. E muito se falou, tinham 2.500 pessoas reunidas, numa cidade que eu gosto bastante. Eu sei que só eu, tem gente que não gosta, Orlando, então é horrível, né? E pude estar ali, e aproximadamente 2.500 pessoas, e falando experiência de cliente, de robô, de inovação, que os robôs fazem tudo, e no final das contas, o que vale é o nosso relacionamento. O que vale é esse contato. É o que a gente acaba deixando de fazer por acreditar que a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida. É óbvio que ela vem para facilitar tudo isso. Mas sem a interação humana, sem o relacionamento, a gente não consegue dar o próximo passo. Eu tive algumas experiências ruins, eu já contei. Com o site da Airbnb, eu falo porque foi uma experiência ruim. Os amigos me falaram, vai lá que você vai gostar. Eu fui. Realmente achei um apartamento, que eu ia viajar com a minha família, escolhi o apartamento, era tudo arrumadinho, mostrei a foto para meus filhos umas 3 vezes, filho, olha esse quarto, meu, imagina, a gente vai passar um ano novo lá, legal, fechei tudo, emiti, mandei pagar, o cartão debitou, apitou no celular, aquela coisa toda de tecnologia, está garantido, ok, vai fazer a interação com o anfitrião, relacionamento, experiência do cliente, eu entrei, a mulher, ok, bem-vindo. No segundo contato, e aí, cadê a senhora? Eu não conseguia mais falar com a pessoa. Por um problema no site do Airbnb, perdi conexão, eles tiraram por uma questão de segurança, o meu cartão debitado, um valor bastante razoável, em dólar. E eu falei, com quem eu falo? Procurei um monte de gente para falar, consegui acesso alguns diretores da Airbnb, de um monte de lugar, ninguém me ajudou em nada. Quando eu consegui falar com o call center, esse eu conheço um pouco, razoavelmente, meus amigos ali também, eu fui tentar ligar, consegui cair lá em Portugal, eu sei que eu falei 10 vezes com todo mundo, e no final da 10ª ligação, com bilhete, já que eu comprei hotel, passagem emitida, 5 pessoas, você que trabalha com viagem sabe que é super baratinho, viagem de 12 horas de viagem, fora do país, que gostoso. Eu não tenho onde ficar. Cadê o meu dinheiro de volta? O Airbnb, não, tá bom, eu te dou $100 para você ter uma outra experiência. Que outra experiência eu vou ter? Eu estou falando com vocês agora. Olha a experiência como é ruim. Quando você não é bem cuidado, quando você não é bem assistido,
marcou. E eu não fui. Eu tive que peguei meu dinheiro de volta, demorou um pouquinho, mas eles devolveram o dinheiro. Acabei comprando com uma agência de viagens, um hotel, não aquele que eu queria, por razões óbvias, não era um apartamento, e consegui viajar. Mas eu cheguei a ficar frustrado, porque depois joguei no Google. Então, consulte a credibilidade de muitas empresas. Hoje, com a internet, ela ajuda muito. Eu pesquisei depois, vários casos similares ao meu tinham acontecido, de pessoas, inclusive, que chegaram no aeroporto, com o bilhete emitindo, recebiam uma mensagem dizendo assim, ó, sua reserva não está garantida, não. E com o dinheiro já tinha sido pago, etc. e tal. Aí, ou seja, não tem um segundo nível de atendimento, não tem uma preocupação, ou seja, a experiência do cliente caiu por terra. E eu vim de um congresso agora que fala de inovação, que fala de tecnologia, de experiência do cliente, tinha uns robozinhos que falam que faziam tudo, até uns andando lá, fazendo aquela coisa bacana, mas estão deixando o principal, que é um pouco do que a gente está tendo aqui, que é o contato, que é o relacionamento. Não estou dizendo em momento algum que a tecnologia não seja importante, mas que ela nunca vai superar o relacionamento das pessoas. Isso a gente tem que manter em foco sempre. Isso eu só estou falando nessa introdução porque era um compromisso meu de falar um pouco do que eu vi, resumidamente lá fora, mas, embora seja muito de inovação, repetiu muita coisa. Não tinha... Valeu a viagem, que sempre vale, né? É bom você passear, é bom. Sem a família não é tão gostoso, mas foi gratificante. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto principal. Quando o D falou construindo valores e multiplicando resultados. Ele falou que ele foi lá na minha sala, quando eu estava numa empresa, e que ele viu algo lá. Mas eu vou contar um pouquinho como que tudo aquilo surgiu. Mas antes disso, eu queria falar um pouco da minha história. Quem é o Marcos? Todo mundo se apresentou aqui, e eu gostaria de me apresentar para vocês. Sou natural de São Paulo, tenho 46 anos, casado, 3 filhos, sou evangélico, corintiano, isso é muito importante deixar frisar. Eu acho que é importante porque tem mundial, entendeu, Márcio? Então acho que é uma coisa que se deixar passar... É ele. Mas eu queria deixar claro que eu sou, é um ponto positivo, já tenho. Sou graduado em administração, tenho especialização em marketing e tive a oportunidade e um presente de ter feito gestão avançada na Fundação Dom Cabral e estudei no INSEAD na França. Iniciei minha jornada com 14 anos, eu comecei como metalúrgico. Eu fiz Senai, eu fui ser ajustador mecânico, depois eu fui fazer ferramentaria. E na época do Plano Collor, quando veio aquela crise, 1989 para 90, eu perdi meu emprego. Eu falei, o que eu vou fazer? Todo mundo perdeu emprego. Eu era meio oficial ainda, não era nem oficial ferramenteiro, mas naquela época era muito bom. E eu tinha um amigo que trabalhava na Natura. Eu fui ser atendente da Natura. Call center da Natura. Tinham quatro cadeiras, um papel desse tamanho, carbonado, que as consultoras ligavam para pedir os produtos. Aí eu anotava com barrinha, no final eu confirmava com elas qual produto que elas queriam, ela falava, está confirmado? Tá. Eu agradecia, desligava o telefone, pegava aquele papel, ia lá na mesa da Bia, um terminal 3270, para quem conhece, da IBM, ela digitava todos os pedidos lá no 3270 e falava, tá ok. Aí as consultoras iam lá no Center Norte, na Zona Norte, e retiravam as suas caixas. Anos depois eu fui cuidar da operação da Natura, já com tudo automatizado, que você dava um enter no final do pedido, a caixa sai, os robôs da Natura separam todos os seus produtos e saem com aquele cheirinho de erva doce dentro das caixas, que é super gostoso para quem já viu. Mas fui ser atendente em 89. Com 27 anos, eu fui agraciado, fui reconhecido, cheguei à gerência da empresa. Com 30 anos, eu fui promovido, passei a ser superintendente. Com 32 anos, eu já cheguei à diretoria da empresa. E aos 40 anos, eu me tornei vice-presidente executivo de uma grande corporação. E uma coisa que eu lembrei hoje é que a gente fala tanto da gente, eu falei, putz, é uma coisa bem legal que eu nunca falei. Em 2012, eu ganhei como personalidade do ano do meu segmento. E eu nunca divulguei isso. Engraçado, nunca divulguei. Se você olhar, não tem nem isso. Se você entrar no meu LinkedIn, eu não falo isso. Porque eu falo que é uma coisa tão
que passa na vida da gente, porque a gente não é isso aí. O que nós somos nossa essência. Isso a gente nunca pode perder. Então isso tudo foram títulos que foram chegando. E aí? Mas quem é você de verdade? Quem é o Marcos? Eu vou falar um pouquinho. Eu sou o pai do Pedro, do Lucas e da Ana Luísa, esposo da Márcia, que, aliás, vamos fazer esse mês 23 anos de casado, e dia 14 agora a gente faz 28 anos juntos. Isso para mim tem valor. Isso a gente vai falar um pouquinho de legado. Isso que eu acho que é uma coisa que tem que ficar. Porque tudo aquilo que eu construí, que deu certo, sim, os resultados da empresa, nós chegamos numa empresa a faturar 540 milhões, e quando eu saí dela, nós entregamos 980 milhões, isso de receita, e um resultado que era de 20 milhões no primeiro ano, a gente entregou 118, é para encher a gente de orgulho. Mas orgulho nunca é bom, mas deve deixar a gente feliz e satisfeito daquilo que a gente realizou. Mas isso são coisas que ficam. Agora, qual é o legado? Quantas pessoas a gente desenvolveu? Quantas pessoas a gente... É gratificante eu encontrar com pessoas que trabalharam comigo e foram atendentes de call center comigo e hoje são diretores de empresa. Isso é bom demais. Um deles terminou o mestrado e me mandou uma mensagem que ele colocou na tese de mestrado, ele coloca um agradecimento especial para mim que eu nem lembrava mais. Porque ele falou, você marcou, você fez parte da minha trajetória profissional. E eu falei, meu menino, você foi atendente comigo, agora é diretor de empresa, terminando o mestrado. Ele falou, não, mas eu não posso deixar. Ou seja, o legado que ficou para ele foi aquilo que a gente aprendeu de gratidão, de que a gente deve sempre estar lembrando tudo aquilo que a gente faz. Estou muito feliz, tenho 3 amigos aqui, o Robson, o Márcio, o Marcelo Stein, pessoas que trabalhamos juntos lá na Credicar, nós começamos, então isso quando existia a Credicar ainda, passamos por outras empresas juntos, já passamos por várias outras empresas, cada um seguiu um caminho, mas feliz por eles estarem aqui, prestigiando e ouvindo um pouquinho de tudo aquilo que a gente já fez e aquilo que dá certo na vida da gente. Mas vamos lá. Oi. Cepan. Com certeza, o Robson está... Aí, foi falado o seguinte, quando eu assumi essa posição de liderança de uma grande unidade de negócio, para mim foi uma grande surpresa, porque eu fui participar de um processo e participei com outros candidatos, eu tinha que fazer uma entrevista em inglês com a pessoa, eu falei, já perdi. Como é que eu vou falar? Eu não tenho fluência no inglês, como é que eu vou falar com um cara no idioma? E tinha um cara participando de uma vaga comigo, que era meu par na época, nós dividimos posições, mas ele era do meu par, e ele estudava inglês, ele fez questão de fazer um marketing político gigantesco. Ele fazia aula de inglês do lado da sala da diretoria, para todo mundo ver que ele estava estudando. E ele fazia aquilo todo dia fazendo aula. E o que eu fiz? Eu me recolhi. Eu fui lá para um prédio na República, onde eu ficava, e continuei trabalhando lá. E o cara lá fazendo, o pessoal, o cara está fazendo campanha. Eu falei, mas eu não sou político, eu não vou fazer campanha. Eu vou participar do processo. Se tiver que ser meu, vai ser. Se não tiver que ser meu, não vai. É uma característica própria. Se está certo ou errado, eu não sei. Não estou julgando o valor, eu estou dizendo o que acontecia. E fez essa campanha o tempo todo. Fomos para a entrevista. Cheguei lá, falei, bom, preparei um rascunho, um esboço de tudo aquilo que eu tinha que falar. Mesmo não tendo aquela fluência no inglês, falei, Deus, me capacita para falar o menor número de besteiras possível e tá bom. Começamos a entrevista. Olá, Marcos, tudo bem? Eu falei, nossa, meu inglês ficou fluente. Eu estou ouvindo o cara em português. Eu falei, como pode? O executivo do fundo de investimento que fez a entrevista comigo era um brasileiro. Aí vocês vão dizer o quê? Um homem de sorte, né? Eu falei, eu fui preparado para não conseguir me comunicar direito. E o cara que fez a entrevista comigo é um brasileiro, que já é naturalizado americano, mora em Nova York há muitos anos, mas ele que fez a minha entrevista. E ele me entrevistou em português. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, bom, se tiver que ser meu, vai continuar. E foi conduzindo. E eis que num belo dia após o feriado, foi quando eu fui comunicado que eu teria que assumir toda aquela unidade de negócio, que estava com problema,
tinha números dos mais diferentes possíveis, forma de trabalho não das mais convencionais, enfim, e eu teria que assumir tudo aquilo. Deu aquele frio na barriga, confesso para vocês, chorei quando liguei para minha esposa, porque a primeira pessoa que eu dividi foi ela. Liguei, chorei no telefone, falei, você não vai acreditar, eu fui promovido. Ela, não acredita. Falei, nem eu. Eu falei, bom, mas se é isso que está acontecendo, vamos ser cuidados por Deus e vamos embora. E isso que é tudo o que aconteceu. Eu falei, poxa, eu preciso assumir algo. Eu estou assumindo. Como é que a gente vai montar tudo isso? A gente precisa estabelecer quais são os valores que a gente vai passar. O que a gente quer para a companhia? E aí eu fui ler um pouquinho do que é definição de valores, conjunto de características que determina a pessoa ou uma organização, que determina a forma com que a pessoa ou a empresa se comportam ou interagem com os indivíduos e com o meio ambiente. Isso é o que o dicionário fala um pouquinho de valores. Mas na prática o que eu queria saber era o que nós íamos fazer e de que maneira nós iríamos conduzir tudo aquilo. Eu precisava estabelecer o nosso norte, para onde nós vamos enquanto companhia e eu enquanto líder, o que eu precisava fazer para que a gente começasse a dar uma desenhada para aquilo tudo. E a gente começou a desenhar. Só que eu não desenhei sozinho aquilo, nós desenhamos com um grupo de pessoas, nós levamos eles para uma reunião no interior de São Paulo, onde nós estabelecemos o seguinte, o que nós vamos montar dos nossos valores, o que nós vamos querer para a companhia. E nós começamos a colocar, a escrever, e saiu de lá as nossas 10 atitudes, nossos 10 valores, que eu não trouxe aqui porque eu não quero falar nada específico daquela companhia. Mas eu queria falar para vocês do modelo que deu certo. Onde nós chegamos e construímos tudo aquilo, onde a gente colocou algo que nós acreditávamos e que aquilo seria nosso direcionador, para nós não perdermos o foco. E que as pessoas que se destacassem em determinadas atitudes seriam reconhecidas por aquele valor. Tinham 10 valores e cada um se identificava com o valor X. Olha, você, André, tem a sua característica que é do valor tal. Então ele está alinhado, o André virava meio que um padrinho de multiplicar aquele valor para todo o restante da companhia. O D tinha um outro valor, ia para lá. O Santiago tinha outro. E a gente começou a construir multiplicadores. E quando a gente foi ver, aquilo começou a tomar uma forma. E eu tomei a primeira bronca na minha vida, no cargo. Quando eu fui para o evento e não levei nenhum slide que falava dos desafios financeiros, crescimento de receita, melhoria de EBITDA, eu não levei nada. Eu falei, nós vamos construir os valores. O resultado vai ser consequência. Quase que eu fui mandado embora, porque o pessoal falou, como é que você monta um negócio e não fala de valores? Eu falei, vocês não me colocaram na cadeira? Vocês não me deram a chance? Então deixa eu trabalhar. Eu sou um pouco meio chato, assim, quem já trabalhou comigo sabe. Um pouquinho, né? Então, o que eu cheguei? Eu falei, deixa a gente conduzir. E a coisa foi fluindo. No primeiro ano, nós já conseguimos virar o resultado. No segundo ano, nós superamos o resultado. Beneficiado, sim, por uma parte que o governo fez aquela desoneração da folha. Isso ajudou bastante no nosso mercado, que é mão de obra intensiva. Mas me desculpa, isso aconteceu para o mercado inteiro. E a gente conseguiu se desenvolver melhor que o mercado. A gente conseguiu ir se desenvolvendo e as pessoas tiveram bônus maravilhosos, resultados bons. Mas o que a gente queria dizer é assim, não construímos a questão financeira. Financeiro foi consequência. Nós combinamos o que nós acreditávamos. Tivemos pessoas que ser desligadas, não foi tudo maravilhoso. Nós tivemos que desligar, eu tive que desligar um diretor muito antigo, diretor comercial, que tinha 7 anos de empresa, e é uma pessoa bastante difícil, para quem conhece o temperamento da pessoa, mas fazia parte, ele não estava alinhado com os dizeres. Para você ter uma ideia, nesse primeiro evento, eu entreguei uma carta no final, porque assim, nós fizemos sexta, sábado e domingo voltamos. Sexta, ok, todo mundo trabalha. Sábado, as pessoas não trabalham. E domingo de manhã vinham embora ou ficavam no hotel. O que eu me achei dentro dos valores? Na obrigação de agradecer as famílias de cada um por ter cedido aquela pessoa, ou marido, ou a mulher, ou namorado, ou namorada, por estar com a gente no final de semana. A pessoa deu um dia dela. E eu fiz uma carta para cada um e assinei uma por uma. 250 cartas. Eu assinei uma por uma e falei assim, obrigado,
obrigado, obrigado. Gratidão. Eu falei, eu tinha que fazer aquilo. Estava dentro dos nossos valores. Está dentro dos meus princípios. E entreguei a carta para cada um. Grande maioria agradeceu. Eu falei, mas a carta eu endereçava para os familiares. Obrigado por ter cedido o David nesse final de semana. Eu sei que ele poderia estar com você, mas não está. Mas eu queria te dizer que nós estamos construindo um novo momento na companhia e ele faz parte. Mandei para todo mundo. Esse cara pega a carta e fala, é meu bônus? Piadinhas nesse nível a gente teve que enfrentar. Isso foi no primeiro ano, eu tive que segurar ele mais um ano ainda, mas pessoas que testavam os nossos valores, nossa paciência até o final. Mas as pessoas que não queriam, porque só pensavam na questão financeira, o quanto eu vou ganhar, quanto vale esse papel. Valeu muito para as outras pessoas que ficaram no grupo, porque eu garanto para vocês que os bônus, por razões éticas, eu não vou falar quais foram, mas pode ser que as pessoas ganharam bastante dinheiro, bastante clima, o clima mudou bastante, nós tínhamos prazer de sair de casa de manhã para ir para trabalhar. Esse é o grande desafio, né? Você sair de casa para você se encontrar. Aí, eu queria saber o seguinte, tá bom, com tudo isso que você fala, não dá para fazer se não tiver liderança. E quais são algumas competências para liderar? O que a gente precisa para liderar? Tem várias competências, mas aqui eu listo 5 delas aqui. Abrir a mente. Primeiro ponto que a gente tem que ter. O líder deve ficar atento àquilo que muda, está sempre disposto a aprender. O que está mudando? A gente não tem todos os conhecimentos. A gente precisa, enquanto líder, estar sempre se atualizando. Tem inovação, tem tecnologia, tem modelo de gestão. O que está acontecendo? A gente precisa sempre estar antenado do que está acontecendo. Precisa estar muito atualizado de tudo aquilo que acontece. Elevar a equipe. Isso sempre deu certo e sempre vai dar certo. Desde que você faça com ética, com princípio e faça algo que tem que ser, uma coisa que eu aprendi, tem que ser legítimo. Você não tem que colocar num quadro na parede e simplesmente dizer que está ali a missão, visão, valores da companhia. Se não for legítimo, as pessoas vão perceber. É questão de tempo. As pessoas vão notar se está ou não está na sua essência. E aí fala um pouquinho que o liderado precisa perceber que quando você vai crescer, ele vai crescer junto. Ele sente isso, quando é legítimo. E as pessoas são leais a você. Todo o meu crescimento profissional que eu mostrei para vocês, que para mim foi numa velocidade muito além do que eu esperava, foi porque eu tive pessoas leais àquilo que eu falava. Mas por quê? Porque elas percebiam que elas também cresciam com isso. Todos que tiveram, que a gente construiu os valores, todos cresciam. E isso é muito importante. As pessoas precisam saber que ela vai ser levada junto. Se não for isso, a liderança não consegue se desenvolver. Outra coisa, esse aqui eu apanhei também, tá? Bastante. Porque fala um pouquinho de recriar o espírito, né? As pessoas devem se sentir bem e ter alegria onde estão. Seriedade não é sinônimo de tristeza. Tristeza, sim, é sinônimo de problema. E eu sempre tive um jeito de administrar mais à vontade. Brincando, fazendo piadinhas, tentando pegar uma situação ruim, mas tentar deixá-la mais suave. Porque o problema ele já existe. E não precisava ficar triste. Eu sei que tem um problema. O cliente tal tem um problema, não consigo reajustar o contrato. Tá bom. Eu tenho 2 soluções. Ficar triste ou ficar feliz e correr atrás do problema para resolver. E as pessoas hoje têm essa falta de sensibilidade de que não precisa estar triste. Tem crise? Tem crise. Teve crise no mercado imobiliário, tem crise no turismo, tem crise... Vou fazer o quê? Tem uma indefinição gigantesca nesse momento no país. Quem vai ser o presidente do país? Não se sabe. Nós podemos falar qualquer coisa aqui hoje, nós não sabemos. Quem vai ser o governador? Sabemos. O prefeito daqui a pouco. E aí nós não sabemos isso tudo. E o que nós vamos fazer? Vamos terminar essa noite, vamos embora, vou para casa chorar? Eu não sei o que nós vamos fazer. Estamos falando isso um pouquinho antes, num café. Tem uma indefinição gigantesca, mas eu preciso me alegrar, eu preciso olhar as coisas de uma perspectiva otimista, do tipo, as pessoas, não sei, acabei de conhecer alguém que pode ir lá, virar meu cliente e indicar, e se eu fizer um bom trabalho, me indicar um outro, e se ele fizer um bom trabalho, vai me indicar. Fala, gente, como o negócio cresceu, como o negócio se desenvolveu.
Então eu tenho opção. Tristeza, sim, sinônimo de problema. Seriedade não quer dizer nada. Eu não preciso estar lá de terno e gravata o tempo inteiro para estar lá mostrando que eu sou mais sério, ou mais profissional ou menos profissional do que aquela pessoa. Então, isso é algo para refletir. Inovar a obra, né? Liderar pressupõe a capacidade de se reinventar. Eu preciso estar pensando de formas diferentes. Como é que eu vou fazer? Eu vendi um produto até a semana passada desse jeito, mas o mercado inteiro está indo para um outro caminho. Como eu faço? Eu preciso me reinventar o tempo todo. O que eu preciso criar? Eu não estou dizendo, sem perder o foco. Reinventar é pegar aquilo que já tem e deixar pronto um pouquinho melhor. Não é ser o criador, ninguém vai ganhar prêmio aqui por ser o desenvolvedor de algo novo. A gente tem tanta coisa boa, é só questão de reinventar ali o tempo todo. E o último aqui, empreender o futuro. Não nascemos prontos. Isso é uma questão que a gente tem que ter um pouco de humildade. Nós não sabemos tudo. Também não sou inédito. Ai, Marcos, você tem uma história. Não, não sou. Mas também não somos ilhas. Ou seja, a gente não vai conseguir nada sozinho. Fala-se muito, discurso, trabalho em equipe, etc. e tal, mas isso é fundamental para as coisas darem certo. Eu digo para vocês que parte do meu grande sucesso, parte, para não dizer tudo, mas boa parte, eu devo à minha família. Toda a base que eu tenho, o apoio de chegar em casa e ter minha esposa lá na retaguarda, sabendo que ela está cuidando dos meus filhos, isso é fundamental. Isso dá um equilíbrio para a gente sair e ir para enfrentar a batalha que é gigante. Você olhar sabendo que toda a base que me deram, poxa, eu nunca imaginei. O dia que eu sentei naquela faculdade, como eu disse para vocês, que eu tive a oportunidade de fazer um curso fora, que eu cheguei, foi num domingo que começou o treinamento, eu sentei naquela universidade, escola de negócios, que eu olhava para aquilo tudo, eu chorei, que eu falei, Deus, onde o Senhor me trouxe? Onde o Senhor me trouxe? Porque eu nunca imaginei aquilo tudo. Mas foi a base toda, foi o legado que meus pais deixaram, foi os legados que minha mãe e meu pai me deram, que foi fundamental. E isso a gente não pode, porque isso faz parte da nossa essência. Isso faz parte da nossa essência. Isso a gente não pode perder nunca. Desde o metalúrgico a um vice-presidente executivo, te dá condições? Dá. Não vou dizer que não dá, não. Seria hipócrita de dizer que não dá algumas condições favoráveis. Dá. Deu acesso a algumas coisas que eu nunca tive, ou nunca teria, talvez. Mas não é isso. O que está é na minha essência. O que está ali é você pegar e, como líder, as pessoas precisam entender de onde você começou. O que você quer para o nosso trabalho? Independente do ramo, do segmento, o que você tem para a sua vida? Por exemplo, as pessoas falavam assim, você saiu de tal... Eu escutava isso daquele mesmo diretor, de uma frase que ele falou que machucou naquela época, mas hoje cicatrizou. Quando eu casei, não falei isso pela questão da vida pessoal, mas os meus amigos que me conhecem há muitos anos, eu fui morar em Cidade de Tiradentes. Eu morei lá na Coab Santa Etelvina 7. Alguém já ouviu falar, não? Santa Etelvina 7? Eu morei lá. Eu tinha um Passat 78 que chovia dentro. E esse cara falou para mim o seguinte, você saiu de Itaquera, mas Itaquera não saiu de dentro de você. Ele falou isso numa reunião de diretoria. Aí eu engoli, fiquei triste com aquela forma que não precisava ter falado aquilo, mas ao mesmo tempo ele me motivou. Porque eu falei, é verdade, que bom que você percebeu isso, que isso não saiu de dentro de mim. Porque eu poderia estar preocupado se aquilo tivesse saído. Ou seja, minha origem não mudou. Eu falei, que bom que você notou isso. Mas é uma pena que você só olhou isso. Porque ele foi para me ferir. Ele trabalhava o tempo inteiro no meu emocional para poder ver se ele me desestabilizava, porque ele queria a minha cadeira. E ele foi um dos que participou do processo para aquela vaga e não passou. É uma pena. Mas para vocês verem que o tipo de luta que a gente sofre. Porque a gente acha que a gente vai chegar numa cadeira de executivo e de grandes corporações. Eu tive acesso, até hoje eu tenho, a muitos presidentes de empresa. Hoje eu encontro, eu mando WhatsApp, isso é uma coisa legal, faz diferença. Mas, por outro lado,
Não é isso que muda a cotação do dólar, o fato de eu conhecer ou não essas pessoas. O que muda é a forma e o quanto eles respeitam o Marcos enquanto homem, o Marcos enquanto executivo, que pode ser dirigente, líder de qualquer outra companhia. E isso que eu queria deixar para vocês, que a gente não pode perder nunca isso da nossa essência. Aí, como é que eu tangibilizo isso numa empresa de serviços que tinha 28 mil funcionários? Como é que eu desço isso para chegar, né, lá embaixo e falar, tá legal, é bonito você falar de encantamento, tal, mas como é que eu faço chegar isso na ponta? Falei, tem que pensar. Mas vamos tentar traduzir isso numa linguagem onde as pessoas possam entender e eu possa saber o seguinte, se o negócio vai ser bom ou não vai ser bom. Aí criamos 3 perguntas. Isso foi depois de algumas rodadas. Falei, poxa gente, vamos ter que fazer 3 perguntas. Se essas 3 perguntas forem sim, nós vamos fazer negócio. Se uma delas for não, não vamos fazer negócio. Ixi, lá vem o Marcos maluco de novo. E não é que deu certo? 3 perguntas. É bom para a empresa? É bom para os clientes? É bom para as pessoas? Foram as 3 perguntas que a gente colocou. Aí tá legal, olha como fica fácil de entender. É bom para a empresa? Ela vai aumentar o faturamento, vai melhorar a margem, tal. É bom para o cliente? Não, porque o cliente vai ter que pagar mais. Opa, não vou fazer esse negócio. É bom para a empresa? Sim, ela vai ganhar dinheiro. Tal. É bom para os clientes? É excelente, os clientes vão ganhar dinheiro também, a margem dele vai melhorar, tá bom. Mas é bom para os nossos colaboradores? Não, porque eles vão trabalhar mais e não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir repassar a margem. Então nós não vamos fazer. E ficou um negócio... Ficou mais fácil, não fica fácil? Em qualquer segmento que você faça. É bom para a empresa? Sim. É bom para os clientes? Sim. E é bom para as pessoas? Sim. Então faz. Ou seja, o diretor comercial não tinha que vir lá na minha sala para pedir aprovação. É lógico que todo mundo tem uma alçada. Mas ele falava, peraí, respondeu as 3 perguntas? Sim. Porque se não respondesse uma, quando as pessoas entravam na sala para falar comigo sobre um projeto, eu já sabia o que era. Que alguma dessas respostas aqui seria não. Sabe aquela história de ser bom para o cliente? Não, agora não é, mas pode ser. Então, deixa eu te explicar mais ou menos. Eu falei assim, gente, o que nós combinamos? Nós construímos isso juntos. Lembra dos valores? A gente fez facilitar. Aí você perguntava para um atendente lá na ponta. É bom, é bom. O que você vai falar para esse cliente agora nessa ligação? Responde sim, sim. Acabou. E a vida foi sendo facilitada de um jeito simples. E a gente tem que pensar nisso em todos os ramos. Simplificar os nossos processos. Só que tem alguma engenharia, precisa ir para a NASA, ou em Harvard, ou lá no INSEAD, onde eu fui estudar, escola de negócio. Não! Precisa de um pouquinho de boa vontade e facilitar a vida das pessoas. E pensar que o indivíduo mais importante são as pessoas. Porque elas que fazem os nossos processos, são elas que vão gerar receitas, são elas que vão gerar. E se eu não tratar as pessoas com o respeito que elas precisam, eu perco todo o negócio. Não adianta você mandar um business plan, montar um projeto X. Se você não tiver isso na sua essência, o seu negócio não vai dar certo. Então esse foi o cuidado de responder. Dicas também, para a gente poder dar certo. Conheça muito bem seu time. Quem são? Porque às vezes você chega de manhã, você nem passa pelas pessoas. Você não reconhece quem são. Você não sabe quem trabalha no seu prédio. As pessoas você não passa. Eu fui conhecido em todas as empresas que eu trabalhei, e se eu falar alguma besteira, vocês têm toda a liberdade de corrigir, por eu ser uma pessoa muito próxima. Eu sempre fui na operação o tempo inteiro. Eu circulava. As pessoas falavam assim, poxa, eu sinto falta de você porque você descia. A gente tem uma sala, às vezes, mas não é para ela ficar ocupada, é para ter alguma coisinha, para você pôr alguma coisa ali, mas você tem que estar lá onde as coisas funcionam. E conhecer bem seu time, porque às vezes você olha para o rosto da pessoa, você percebe que está precisando de ajuda. Então a gente, como líder, precisa estar muito próximo. Liderar é algo, é uma arte, você precisa ter esse cuidado e você precisa gostar, porque senão você não vai ser líder. Não adianta você ter um escritório, independente do que é, se você não olhar para as pessoas e não entender. Oi, como é que tá? Foi tudo bem? Não, não foi. Então vem cá, vamos conversar.
Nossa, mas isso vai tomar parte do meu dia. Não, isso vai acertar o seu dia. Porque se você não fizer isso, os problemas vão crescendo. Aí você fala, poxa, mas por que eu não vi isso antes? É como tratar a doença. Se você não enfrentar de frente, o que acontece? Morre. Se você não tratar de frente os problemas da sua companhia, vai acontecer o que com ela? A mesma coisa. O teu negócio vai morrer. Entenda bem os negócios do seu cliente. Se você presta serviço, o que o seu cliente faz? Se aprofunde em estudar o que ele faz. Vai entender o business dele. Não importa se o Márcio é contador X. Cara, mas se o contador não importa. Ele tem que saber o que o cliente dele. Que de repente ele está pensando numa estratégia totalmente diferente que vai lá na frente prejudicar o cliente dele. Não vai fazer isso, eu sei, mas é um exemplo. Se a gente não conhece o negócio do nosso cliente, a gente pode estar prejudicando. E outro ponto, interagir com os clientes em todos os pontos de contato. Esse vem um exemplo que eu vivi com a Airbnb. Eles se preocuparam em vender o pacote, vender um hotel, um apartamento, enfim, mas esqueceram que caso esse cara não consiga, como é que ele fala com a gente? E posso te dizer, até hoje, não tem um plano B no Airbnb. Eu estou louco para entrar em contato para prestar uma consultoria para eles, para a gente montar uma estrutura e ajudar a desenhar, porque não é algo caro, é um pouquinho de boa vontade. De falar, deixa eu te ajudar. Faz o seguinte, se der errado, eu te pago, mas se der certo, você me paga um dinheiro. Eu topo entrar no risco com o Airbnb, de montar essa operação para eles. Que é muito simples, mas precisa o quê? Conhecer o negócio do seu cliente. Airbnb entrou como uma plataforma para vender e destruir com as agências de viagem, com os hotéis. E não consegue, mas posso te dizer, porque tem muita falha no processo. Mas o ideal deles é montar uma plataforma que pode destruir. Ou seja, se você não colocar, é o que eles estão montando. E eles não interagem com os clientes em todos os pontos. E aí é onde a gente perde a oportunidade de negócio. Porque você não entende. Não tem. E, por exemplo, tá legal, você foi lá simplesmente, vou só pegar o teu exemplo, por favor. Me permita ali. Foi lá, tem uma, lavei, entreguei. Mas espera um pouquinho. Poxa, ele usa terno, camisa. O que acontece? Poxa, será que ele está com tempo? Será que talvez eu não tenha que desenvolver algo para esse cliente específico de ir fazer um leve trás? Porque o cara talvez não tenha tempo. Agora, como é que eu vou entender tudo isso se eu não estudo e simplesmente eu só fico ali, pego a roupa dele, entrego a roupa dele, devolvo a roupa dele? Vai ser mais uma lavanderia na vida de muitos. Eu estou pegando exemplo porque foi o que me passaram aqui agora, mas que eu olhei. Mas é muita oportunidade, a gente precisa interagir com os clientes em todos os pontos de contato. Vou lá na imobiliária, lá falar com o Marcelo Stein. Aliás, se alguém precisar, depois fala com ele. Vou fazer uma questão de imóvel. Tá bom, ele pega o imóvel, vou capturar o imóvel, vejo o que tem, vou lá, vendo, ou não vendo, ou alugo, e não vai interagindo. De repente, através de um cliente, ele vai conhecer um outro, que tem um outro que fala, peraí, aquele cliente, o primeiro, que foi talvez uma margem menor, que não agregou valor, mas o fato dele ter entendido e interagido com o cliente dele gerou um novo negócio e uma oportunidade. Devemos ser exemplos de integridade. Uma coisa que, graças a Deus, eu nunca fui colocado à prova quando líder. Eu fui colocado à prova quando eu era atendente, essas coisas, a gente tinha oportunidade de as pessoas quererem fazer coisa errada. Mas enquanto líder, nunca ninguém me obrigou. Isso eu tenho que reconhecer, ninguém pediu. Porque também acho que a questão do nosso posicionamento, as pessoas não pedem. Então é muito de como é que você se posiciona para fazer algo que não tem valor. Que não tem valor, não, desculpa, que vai modificar aquilo que você tem como valor. Eu já cheguei a mudar processos porque eu vi algo errado, de coisas que aconteciam, que eram ilícitas, e eu falei, isso eu não vou fazer, pode parar de fazer. E mandar minha equipe parar de fazer. Mas fulano pediu. Eu falei, deixa que ele vai me mandar embora, mas você não vai fazer. E as pessoas às vezes vibram, outras ficam bravas, porque elas ganham dinheiro com aquilo, mas o fato é o seguinte, você não muda. Integridade, tratar os outros com respeito. Gente, o que eu vejo de gente... Eu tive um executivo de um banco, que é óbvio que eu não posso falar para vocês, por todo esse histórico, mas tinha um executivo de um banco que ele tinha fama, ele chegou numa reunião, um grande banco, ele arrancou um sapato e atacou numa sala de reunião.
Eu não tô exagerando. É exatamente, ele está com o sapato numa sala de reunião de diretores de banco. Esse mesmo diretor, eu fui participar de uma reunião com ele. Eu já sabia da fama dele. Eu falei, esse cara vai querer tacar o sapato, nós vamos ter um problema aqui. E foi muito interessante que ele chegou para mim numa reunião, ele estava brigando com a equipe dele na reunião, e eu vou tentar só para não falar o nome, porque senão eu acabo me falhando. E ele chegou para um cara da equipe dele e falou, fulano, o que está acontecendo? O cara falou tal coisa. Aí ele falou, fulano, e não sei o quê. E o cara não sabia, e eu sabia. E eu tinha um excesso de iniciativa, eu falei, não, ele está querendo dizer isso aqui. Ele falou, não perguntei nada para você. Quem te chamou na conversa? Eu falei, é verdade, ninguém me chamou na conversa. O mesmo do sapato. Respeito. Aí eu falei, tá bom. Aí ele perguntou para mim, e você, mocinho? O que você tem a dizer sobre tal coisa? Aí, eu era mais novo, né? Lembra que eu fui diretor, superintendente com 30, 32 anos? Eu acho novo para uma posição dessa numa grande empresa. Eu já aumentei o tom de voz e falei para ele, é isso. Eu falei, aí os caras falaram assim, perdeu o emprego. Aí ele falou assim, gostei de você. Nós conseguimos negociar umas multas com esse banco, grande banco, de alguns milhões, porque eu ia negociar com ele direto, mas sempre olho no olho, ele falava alto, eu falava alto com ele, mas marcou minha vida sob falta de cuidado, de respeito, porque ele gritava com toda a equipe dele. Hoje ele faz parte de uma das empresas do grupo, do banco ainda, o banco tem várias empresas, mas é um cara exótico, vamos dizer assim. Mas faltava. Outra coisa que eu já falei um pouquinho, mas devemos aí nos preocupar em deixar um legado para a próxima geração. Qual é o legado que nós, enquanto líderes, vamos deixar? Essa questão dos valores, o que as pessoas que passam pela nossa vida vão ter? Passei lá, trabalhei com o Márcio, trabalhei com o Robson. As pessoas que trabalham com você, o que você deixou para elas? O que eu deixei? O que o Marcos deixou? Maurício, o que nós estamos deixando para essas pessoas? Tá legal. Qual é o legado que eu vou deixar? O que eu estou construindo? Como é que as pessoas enxergam para isso tudo? Como é que elas olham e vão entender qual vai ser o futuro disso tudo? É uma preocupação. A gente pensa muito nisso enquanto família, né? Como pai, como mãe. Isso a gente pensa, o legado que a gente está deixando. Legado é muito diferente de herança, né? Que as pessoas confundem. Tem uma casa aqui, tem um carro, tem não sei o quê. Isso só serve para gerar briga. É verdade, pensa bem. Eu falo que a coisa mais importante que o meu pai, ferramenteiro que foi, falecido já há alguns anos, infelizmente, gostaria muito que meu pai pudesse estar aqui vivo. Tenho certeza que se estivesse vivo ele estaria aqui. Mas meu pai faleceu, foi os valores, foram os princípios, foi tudo. Não foi herança, foi legado. E a herança que ele deixou, a gente falou, beleza, o que tem? Não, tem a casinha dele lá, minha mãe está morando lá, Deus permita que ela viva muitos anos, se não tiver, tem meus irmãos, e cada um que fica, mas não tem. Falei, porque não tem briga? Porque muitos lugares onde você tem, onde envolve essa parte, tem briga, não precisa. O mais importante é legado, e a gente se preocupa muito nisso na nossa família, na nossa estrutura familiar, quando na verdade o que a gente precisa deixar é o legado na nossa vida profissional, porque a gente faz parte da vida de muitas famílias. O que mais me preocupa nessa posição que eu ocupo, ou nas empresas que eu vou trabalhar, é quantas famílias eu estou cuidando. Porque dói para a gente quando você fala assim, poxa, eu vou ter que desligar alguém, mandar alguém embora. É um processo traumático. Porque você não está mandando aqui, você tá rompendo um vínculo com uma família que precisa daquilo ali. Porque senão ninguém está ali de graça. Mas você tem que fazer enquanto líder. E aí? Promover é maravilhoso, dar notícia. Você está sendo promovido, parabéns. E quando você tem que tirar alguém? A estrutura tem que reduzir. De que forma você está fazendo? Tem a ver com respeito, tem a ver com integridade. Você está sendo responsável, porque nós somos responsáveis enquanto líderes. O maior desafio nosso é como eu faço. A gente pode até saber o que fazer, mas o como fazer, esse é o maior desafio nosso. Isso é na nossa vida a dois, na vida como pai. Como é que eu faço isso? Lá lembrando, eu tenho 3 filhos, como é que eu passo isso para eles? Qual é o legado que eu deixo?
Pedro, Lucas e Ana Luísa. Qual o legado? De que forma? Como é que meu pai conduzia os negócios? Como é que meu pai falava no telefone com as pessoas? Tipo, a pessoa não está te vendo, né? Tipo, fazendo careta. Como é que é? Eu não estou em casa, se eu estou? Você está lá, você está, tem que atender. Como é que eu falo para minha filha? Minha filha tem 7 anos. Alguém liga lá e fala que eu não estou. Não tem, não cabe. Isso eu não estou nem discutindo se é questão de valor, princípio se você é cristão, se você não é cristão. Estou dizendo de valor de pai, de responsável, de líder. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou passar? Ele disse que não está. Como é que faz isso? Não posso. Eu digo para eles que eu tenho que respeitar as leis de trânsito e falo no celular. Espera aí, pai, isso é hipócrita. Diz que é importante o casamento, etc. e tal, mas está olhando para a vizinha do lado. Parou! Nós, enquanto homens, como é que faz isso? Como é que eu preciso me preservar, eu preciso manter isso tudo. Como é que eu comemoro esse mês, vibrando 23 anos de casado, se eu não viver essa vida de verdade? É a mesma coisa para nossa liderança. É que a gente tem a tendência, e é bonito falar, né? Para as pessoas que trabalham com formação, etc. Fala, não, você tem que separar as coisas, a vida pessoal e a vida profissional. Não é assim que a gente aprende? Ou a gente é doutrinado? Como é que você separa? Desculpa. Impossível. Nós somos nossa essência. Como é que eu separo? Maurício, isso é um problema seu e da Thaís lá. Vida 2, tá aqui na empresa, é Valid, né? É Valid e acabou. Você fala, gente, não consigo. Gente, não dá para separar. Dá para separar? Márcio está lá com problema na conta, o filho, a esposa, o cachorro, o papagaio. Ah, não, isso aí é um outro problema, agora eu só falo de contabilidade. Não dá, a cabeça da gente... E as pessoas teimam em as literaturas. Eu vejo um livro aí dizendo que não, que temos que separar, porque diz o famoso especialista no assunto. Desculpa, cara pálida, me perdoa, é impossível separar. Por isso que a gente tem que ter nosso controle, a nossa questão dos nossos valores, nossos princípios, porque vai ter um momento que você não vai estar bem. A gente não está bem todos os dias. Está bem todos os dias? Não. Nós vamos ter momentos que a gente não vai estar bem, mas nós somos colocados à prova o tempo todo. Mas quando você é colocado à prova, não podemos negociar a nossa integridade, eu não posso mexer com o respeito e, principalmente, qual é o legado que eu deixo. Eu queria que a gente pudesse ver um vídeo, pode ser muito comum para muitos, pode ser repetitivo, mas eu acho que vale a pena a reflexão. É pra você ir até a sala do patrão, tá bom, certo? Olá, Sr. Martínez. Sente-se. Obrigado, senhor. Produziu bastante no seu primeiro mês aqui. Fez um bom trabalho. Agradeço muito por estar aqui. Sr. Martínez, o motivo de eu chamá-lo aqui é que eu estou procurando mais um gerente para supervisionar o transporte e estoque. Exige mais responsabilidade, mas paga mais. Seria do interesse do senhor? Claro que sim. Antes da decisão final, eu gostaria que trabalhasse um turno nesse departamento semana que vem. Vai ver uma lista de 17 engradados que vão chegar. Mas um dos engradados irá para um galpão separado. Sr. Martínez, quando fizer o relatório, eu gostaria que colocasse que recebemos 16 engradados. Vão chegar 17, mas quer que eu escreva 16? É isso mesmo. Eu tenho outro objetivo para o engradado extra. Está no meu time, não está? Porque não posso usar pessoas que não estejam no meu time. É o seguinte. Pense e me dê uma resposta amanhã às 10 da manhã. Mas preciso saber se você quer mesmo esse cargo. Boa noite, senhor.
Bom dia, senhor. Bom dia, Sr. Martínez. Como está esta manhã? Bem, obrigado. E o senhor? Eu ainda não sei. Por favor, sente-se. Acredito que teve tempo para pensar em nossa conversa de ontem. Sim, senhor, eu tive. E o que decidiu? Está no meu time? Senhor Tyson, agradeço muito por ter um emprego aqui. Mas não posso fazer o que pediu. E por que não? Porque é errado, senhor. E seria uma desonra para meu Deus e minha família mentir no relatório. Sabe o que pode acontecer com seu emprego aqui? Sim, senhor, eu sei. Javier, posso apertar sua mão? Meu jovem, você me deu a resposta certa. Procuro alguém para gerenciar o transporte e estoque e, sinceramente, você era a última pessoa da minha lista. Mas preciso de alguém de confiança. Você aceita o cargo? Ajustaremos seu salário. Seria uma honra, senhor. Ótimo. Então o cargo é seu. O Walter vai dar todos os detalhes a você e eu avisarei os funcionários na segunda. Meus parabéns, Javier. Aí, Javier. Obrigado pela integridade. Isso é raro. Muito bem, Javier. Depois de 6 candidatos, eu estava ficando desanimado. E aí? Você faz parte do time? Fazemos parte do time ou não? Depende do time, né? Se é das coisas corretas. É raro acontecer esse tipo de coisa ou não? No mundo corporativo? É a coisa mais comum que tem. É o quanto a gente se posiciona. Ele se posicionou. E o que foi falado para ele? Você sabe o que isso pode acontecer, né? Você pode perder seu emprego. E aí? Quantos estão dispostos a isso? Tem quantos milhões de desempregados? Ah, não. Do jeito que está o mercado agora, Marcos, você vai me desculpar, mas eu preciso fugir do desemprego. Onde ficou os valores? Qual é o legado? O que está sendo deixado? Tá bom, Marcos. E por que para você tudo isso vale a pena? Por que para você? Pergunta que poderia ser feita, né? Para a gente finalizar. Por que para você tudo isso vale a pena? Tá legal, você fez, pode custar, pode perder seu emprego, mas tem que valer a pena, né? E por que tudo isso vale a pena? Para mim. Porque pode ser que o que vale a pena para mim não seja para você. Não seja para você, não seja para o Márcio, para cada um de vocês, não seja para o Luiz. Mas por que isso tudo vale a pena? Te trouxe até aqui, te deu uma condição, te deu opções de ter boas viagens, bons lugares, enfim. Mas o que eu falei, isso tudo é passageiro. O que vale é a nossa essência. E aí eu queria responder para vocês com uma imagem. Por que para você tudo isso vale a pena? Isso para mim. Obrigado.